Quando o Giancarlo levantou, ele deixou para trás a cadeira e ele começa a andar para a direita, para a esquerda. Quando o Giancarlo estava andando, as crianças foram tomadas por uma glória de Deus. A cadeira que há 8 anos ele sentava em cima estava vazia. O paralítico andou, o mudo falou e o surdo ouviu. Tudo isso em um culto no quintal de criança. Assista comigo esse testemunho tremendo. Quando a gente era criança, a gente não podia ficar no meio dos mais velhos quando eles estavam conversando. E nem podia assinar com a mão que tinha que cascar fora. E nem podia passar na frente. Se passasse na frente, ah, meu Deus, só meus coros sabem responder isso. Aí as crianças teve uma ideia. Eram 17 crianças. A Maraí era uma menina jovem de 9 anos de idade. Teve uma ideia: brincar de dirigir culto no terreiro da casa, no quintal. Nós éramos todos crianças. Os mais velhos ficou na sala e nós fomos brincar de dirigir culto. Pegaram uma espiga de milho, debulhou e fez dela um microfone. Foram todas crianças. O Giancarlo também foi na cadeira de roda. O Giancarlo, eu vou fazer o jeito que ele era. Aqui dele era torto, ele não tinha circulação no pescoço, não movimentava. A cabeça dele ficava onde se colocasse. Então ele estava desse jeito aqui, todo torto, cabeça aqui, a boca aberta, a baba descendo. Ele era mudo e surdo e completamente deficiente. Mas ele estava ali assistindo o culto. Aleluia. Segura, irmãos. Naquele dia, a Maraí começa a dar oportunidade. E de repente a irmã Maraí, a menina nova de 9 anos, deu a oportunidade para o Felipe. O Felipe, um menino todo trancudinho. O Felipe pega o sabuco da mão da Maraí e o Felipe começa a pregar. E a mensagem do Felipe aquela noite, aquela manhã era essa: Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Jesus cura, salva, batiza e leva para o céu. Mas o Felipe não pregava num cultozinho de criança. O Felipe parece que ele estava pregando num congresso igual esse. Ele alterou a voz, botou na ponta da língua tudo que ele tinha. E para surpresa de todos, irmãos, o Felipe chegou perto da cadeira de roda aqui, aonde estava o Giancarlo. Aqui, Giancarlo todo aleijado, mudo e surdo, a boca aberta, a baba descendo. O Felipe chegou perto do Giancarlo e numa autoridade excomungal da parte de Deus, o Felipe abre a boca e diz: levanta e anda em nome de Jesus. O Felipe disse: eu estou mandando, levanta e anda. Eu vou ficar mais para cá. Eita. O Felipe disse assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Quando o Felipe disse essas palavras, levanta e anda em nome de Jesus, todas as crianças chegaram perto da cadeira de roda. E em uma só voz as crianças diziam: anda mesmo em nome de Jesus, anda mesmo em nome de Jesus. Eu tinha 6 anos e 9 meses, mas eu não esqueço disso. Levanta e anda mesmo em nome de Jesus. Mas olham para mim, o Giancarlo era mudo e surdo, ele nem ouvia o que nós estavam falando. Existe coisa que não precisa a gente ver com os olhos, nem ouvir com o ouvido, nem falar com a boca. Existe coisa que a gente precisa ouvir aqui, ver aqui, falar aqui, tocar aqui, mexer aqui. Nós ficamos ali cerca de 20 minutos, levanta e anda, levanta e anda. Para nossa surpresa, olham para mim agora, toda a tua atenção ainda é pouca. Para nossa surpresa, o Giancarlo fez isso aqui que eu vou fazer agora. Todas as crianças gritando: levanta e anda, perna torta, mão torta, mudo e surdo. Eu estou falando do que eu vi. O Giancarlo fez simplesmente isso aqui, irmãos, A cabeça dele assim, a boca aberta, a barba
descendo, o Giancarlo fez isso aqui, ó. Olha aqui, quando os meninos oravam, ele fez simplesmente isso aqui com a cabeça, ó. Eu não estou aqui inventando testemunho, eu estou falando do que eu estava lá. Quando ele mexeu com a cabeça, ele olhou para cima, olhou para baixo, olhou por lado. A cabeça dele, o pescoço estava normal. O menino de 8 anos agora estava mexendo no pescoço. Para surpresa nossa, ele fez isso aqui com as mãos todas aleijadas. Eu estou falando do que eu vi. Hoje ninguém faz isso mais em culto de criança. Não tem nem culto de criança mais. Não brinca mais de culto de criança. Tem nas igrejas, mas as crianças não brincam mais disso. A mão dele toda aleijada fez isso aqui, ó. Literalmente. As mãos dele que não mexia, que era mirrada, agora mexia. Meu Deus. Aqui que era torto, desentortou. A perna dele que era trafiada, aleijada, a perna direita dele fez isso aqui. A perna esquerda também fez isso aqui. Ele juntou as duas pernas, do jeito que eu estou aqui agora. Ao terminar de juntar as duas pernas, para surpresa de todas as crianças, o Giancarlo colocou os 2 pés no chão. E para surpresa de todos nós, ele fez simplesmente isso aqui, ó. Ele levantou. Quando o Giancarlo levantou, ele deixou para trás a cadeira e ele começou a andar para a direita, para a esquerda. Quando o Giancarlo estava andando, as crianças foram tomadas por uma glória de Deus. A cadeira que há 8 anos ele sentava em cima estava vazia. A nossa surpresa, o Giancarlo era mudo e surdo. Ele colocou a mão esquerda no ouvido e quando ele colocou a mão esquerda no ouvido, a língua dele, que nunca tinha falado uma palavra, se deslatou, o laque se quebrou. E o Giancarlo começou a falar. Senhoras e senhores, eu estava lá. Eu tinha 6 anos e 9 meses de idade. Mas o Giancarlo, o pastor Samuel Mariano, não falou francês. Ele não falou português, ele não falou inglês, não, naquela hora ele não falou alemão, ele não falou japonês, chinês, mandarim. Naquela hora os meus olhos, nossos olhos das crianças lá viram, ele falou a língua dos anjos. Eu sinto a glória dele. Ele começou a chorar, falando em línguas estranhas. Ele estava pegando fogo, cheio do Espírito de Deus. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Você não está no cinema, você não está no shopping, você não está na Torre Eiffel, você está na casa do Senhor, adorando Ele. De repente, o Giancarlo tira a mão esquerda
do ouvido esquerdo e coloca a mão direita no ouvido direito. E de repente o Giancarlo começa a falar em português, mas ele começa a dizer: eu estou ouvindo, 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 eu estou ouvindo. E nós queríamos saber o que ele estava ouvindo. E ele abre a boca e diz assim: a voz que eu estou ouvindo não é barulho de águas, não é barulho de carros, não é barulho de cachorro, de gato, de vaca, não. Eu estou ouvindo, não é barulho de vozes de humanos, mas eu estou ouvindo. E nós querendo saber o que ele ouvia, ele abre a boca cheio do Espírito Santo de Deus. Nessas horas as crianças já estavam tomadas de uma glória. Tinha criança que estava no chão caída pelo poder de Deus, porque foi muito poder naquela manhã. De repente o Giancarlo diz: eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo o som, e esse som não é da terra. E ele começa a falar: eu estou ouvindo toque, mas é o toque de trombetas tocando. Eu estou ouvindo, é toque de trombeta que estão tocando. O Giancarlo dizia: eu estou ouvindo, eu estou ouvindo o toque de trombetas tocando. Parece que está me chamando para uma festa, parece que está me chamando para uma festa, parece que está me chamando para uma festa. Alguém está ouvindo? É esse o som que a igreja vai ouvir. É esse o som chamando a igreja para a glória. É esse o som da última hora da igreja. É esse o som. Oh. Em breve a igreja vai ouvir o som das trombetas. Deixa eu olhar para a igreja. Quem está preparado para ouvir o som da trombeta aqui, dê um sinal com as tuas mãos. Quem almeja esse dia, quem está aguardando esta hora, quem está aguardando esta última hora, irmão Sérgio, meu amigo da câmara, quem está aguardando tocar, eu já quero estar lá em cima. Tem alguém que está aguardando? Eu estou aguardando. Naquele dia eu verei meu pai, verei minha mãe. Naquele dia eu verei aqueles que lutaram. Quando o céu se abrir, a igreja vai chegar marchando, 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 marchando. Finalizo agora. O barulho foi tão grande que ouviram dentro da sala. Meninos estavam caídos no chão. Oh, aleluias. O Jair veio correndo de lá para cá, de dentro da sala com a arma na mão. O Jair era tão endemoniado que ele não via Deus em nada. E quando o Jair olhou, que ele viu crianças caídas no chão, ele disse: cobras venenosas mataram os meninos. E ele viu alguns corpos assim. Ele disse: outros estão venenados para morrer. E quando ele viu a cadeira vazia, em desespero ele olhou e disse: uma sucuri engoliu o meu filho. Eu estou falando que o Jair era encapetado, ele não via Deus em nada. Mas quando ele chegou perto, tinha 6 crianças que estavam orando, reunidas em círculo de mãos dadas. E quando o Jair chegou ali perto, que ele vai no meio das 6 crianças, lá no meio está o Giancarlo. O Giancarlo estava em pé. E o Giancarlo olha para o pai dele.
O Jair ficou pasmo, não estava entendendo. O Giancarlo olha para ele e abre a boca e diz: papai. Ficam em pé nesta noite, ficam em pé. Minha amiga cantora Edilane, Deus lhe abençoe, minha filha. O Giancarlo olha para ele e diz: papai. Ele vai até a cadeira, levanta a cadeira para cima e diz: papai, nunca mais vai ser preciso o senhor me empurrar. Olha para mim, papai, eu posso andar, eu posso pular, papai. Olha para mim, papai, eu posso falar. Olha para mim, papai, o senhor bateu na mamãe 49 vezes por causa deste povo, papai. Mas se o senhor triscar a mão dela mais uma vez, papai, o senhor vai morrer, papai. O seu Jair cai de joelho dobrado nos pés das crianças, chorando igual um bebê chorão. Ele abre a boca e diz: eu quero Jesus dessas crianças. Eu quero Jesus dessas crianças. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oh, abaixo. E esse foi mais um testemunho tremendo, forte. Que testemunho emocionante, irmãos. Esse testemunho, irmão, já é muito conhecido, mas até hoje eu não tinha trazido no canal. E eu decidi trazer para vocês assistir. Para quem não conhece, para quem conhece, assistir novamente. E o que eu tenho para falar nesse vídeo é algo que eu achei muito interessante, quando ele disse que a criança era surda e muda. Só que mesmo assim, ela respondeu o comando quando ele disse para ele se levantar em nome de Jesus. Aí paramos para pensar, como que ele se levantou, sendo que ele não ouvia? E quando eu estava assistindo, eu lembrei de uma passagem, quando Jesus, no livro de Marcos, capítulo 7, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, versículo 32, aonde vai nos falar de um homem surdo e mudo, aonde Jesus curou ele. E eu quero ler essa passagem juntamente com vocês, então preste atenção. Que diz: e ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe pusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte de longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efata, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. O que você pode ver aqui, que aqui teve uma palavra de comando, efata, que significa abra-se. Olha que interessante, para ele ser curado, teve uma palavra e teve uma ação, só que ele não ouvia. E o texto diz que Jesus olha para o céu e diz: abra-se. Se nós formos meditar na palavra e lembrar da passagem de Ezequiel, Ezequiel foi aquele que profetizou nos ossos secos. Só que o interessante é que ele profetiza e aqueles ossos secos começam a se juntar. O texto começa a dizer, irmãos, que osso começa a se juntar com osso e a pele começa a vir sobre o corpo e ali começa a unir e se tornar um corpo. Só que você vê que ele está profetizando para o corpo e ali ainda não existia o espírito, não tinha ainda a vida, mas só tinha o corpo. Então entendemos que quando é liberada uma palavra
por exemplo, levante em nome de Jesus, o comando não é para a pessoa, não é para a alma, não é para o espírito dela, mas é sim um comando para o corpo dela. Olha que coisa linda. O comando foi para o corpo dele. E quando existe um comando do céu, liberando uma palavra dizendo, abra-se, dizendo, levanta-se, o corpo obedece. E esse comando vem daquele que nos criou, vem de Deus. Quando Jesus olha para o alto e diz essa palavra, o corpo obedece, o corpo responde. O que eu quero dizer com esta palavra, irmãos, é que quando Deus determina, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Quando há uma palavra liberada, uma palavra lançada sobre alguém, temos que sentir e entender o poder que há quando dissermos no nome de Jesus. É um nome conhecido no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome acima de todos os nomes. É o nome dele, é o nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele tem poder. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado desse testemunho. Eu fiquei muito impactado assim com esse testemunho, de começar assim a pensar, né? A pensar como é poderoso esse nome de Jesus. Como é poderoso o nosso Deus, como ele é tremendo, irmãos, na nossa vida. Podendo fazer coisas impossíveis. Aquele homem, ele não acreditava em Deus. Ele batia na tua esposa porque ele não queria que ela fosse para a igreja. E toda vez ela orava, todo dia ela pedia. E esse testemunho vai dizer que ele tinha impedido ela de ir para a igreja. Só que as irmãs foi lá conversar com ele. E nisso as crianças fez o culto. E ali Deus fez um milagre no meio das crianças. E você vê o que ele vai dizer, né? Eu quero esse Deus das crianças. Eu quero o Deus dessas crianças. Então, coisa linda, eu saio daqui maravilhado com esse testemunho. E espero que você também tenha gostado, né? E que o Senhor tenha falado no teu coração. Deus abençoe sua vida poderosamente. Fique na paz e até o próximo vídeo.